Fala galera, hoje terceiro e último vídeo da série que eu estou fazendo, baseado em O Conto da Aia, tanto o livro de Margaret Atwood, quanto a série que está passando aí nos canais de streaming. Vamos falar hoje, nesse último vídeo, sobre como a República de Gileade, lá em O Conto da Aia, trata mulheres e minorias. Esse é o nosso assunto de hoje. Fica comigo, vamos fechar essa série de uma forma bem legal e eu já aguardo você aí para a sua opinião. Eu sou o Marcos Vinícius, cronista e comentarista aqui no canal, e esse canal é o canal Comenta Aí. Ele só existe por causa do seu comentário, porque é importante que a gente dialogue, é importante que você deixe a sua opinião. Quero convidar você para você fazer a sua inscrição e acionar o sininho das notificações, para você ficar ciente dos nossos conteúdos, quando os nossos conteúdos forem lançados. É importante também, eu já estou te pedindo, já deixa um like de saída porque eu sei que você vai gostar do vídeo. Se você está aqui é porque esse assunto te interessa e você vai gostar do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre O Conto da Aia, The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood, livro e série que está aí nos canais de streaming, premiadíssima por sinal. Como eu apontei nos outros dois vídeos anteriores que vão ficar aqui, olha, em algum lugar aqui no card, para que você possa acompanhar. No primeiro eu falei sobre a sociedade da vigilância. Num Estado fundamentalista, autoritário, a vigilância. No segundo vídeo, nós abordamos como se desenvolve esse pensamento fundamentalista a partir de uma visão adulterada da leitura do Antigo Testamento da Bíblia. Hoje o nosso assunto será a forma como este mesmo Estado fundamentalista trata mulheres e minorias na história lá da República de Gileade. Se você ainda não viu nada da série, não conhece nada da série, Gileade é um nome fictício para o que se tornou os Estados Unidos após uma revolução de caráter fundamentalista religioso e político. Para você pegar maiores informações, vê os outros dois vídeos, assiste lá, você vai pegar mais informações. Como que esse fundamentalismo que se instaura em Gileade trata a sociedade? Ela faz a sociedade ser estratificada por castas. Existem castas nessa sociedade. No topo da cadeia alimentar estão os homens, que são os comandantes. Os comandantes fazem parte daquele grupo chamado os Filhos de Jacó e que lideraram essa revolução. A partir do momento que eles ocupam altos postos na República de Gileade, na administração, eles se tornam os líderes deste país novo e dão todas as ordens. Tudo existe a favor e para servir a estes homens. E aí você começa as outras camadas de pessoas nesta sociedade, que são as mulheres e as minorias. Eu vou destacar aqui nesse vídeo as mulheres e a comunidade LGBT. Bem, as mulheres, elas são divididas também. Entre as mulheres também existem castas e subcastas. A primeira casta das mulheres são as esposas. As esposas são as mulheres dos comandantes. Muitas dessas mulheres não são capazes de gerar filhos. E aí elas recebem de presente, recebem como uma oferta do Estado, uma aia. E aí eu vou explicar daqui a pouquinho para o que serve a aia. Qual o papel fundamental das esposas dos comandantes? Nenhum papel. As esposas dos comandantes, mesmo aquelas que ajudaram a instaurar a República de Gileade, elas são completamente sem papel algum. O papel que resta a elas é serem coordenadoras das casas, coordenadoras de suas casas e apoiadoras ali do que o comandante decidir. Daí, abaixo delas, vem as aias. O que são as aias? As aias são as mulheres férteis, mulheres capazes de gerar filhos, que se tornam propriedade do Estado. Elas passam a pertencer ao Estado, que as leva para um centro de reeducação, que é o Centro Vermelho, e lá essas mulheres são manipuladas para se tornarem escravas sexuais dos comandantes. Com que objetivo? O objetivo, já que elas são capazes de gerar filhos, de dar
uma prole nova, dar novos filhos ali aos líderes de Gileade. Então, na verdade, as aias elas se tornam procriadoras dos filhos das esposas que não podem dar filhos aos comandantes. As aias elas são mulheres totalmente anuladas na história de O Conto da Aia. Totalmente anuladas. Elas perdem totalmente a sua personalidade, a ponto de perderem o seu nome. E uma coisa importante sobre essas mulheres, as aias, elas deixam de ser mulheres individuais para serem mulheres coletivas, mulheres de todo mundo. Tanto é que elas são mulheres coletivas, tanto é que quando termina o tempo delas na casa de um comandante, elas são transferidas para outro comandante para que todo o ciclo se repita, toda a história se repita. Mulheres anuladas, o Estado tem propriedade sobre elas, inclusive tem propriedade sobre o filho que é gerado em seu útero, em seu ventre. A terceira categoria de mulheres, a terceira casta de mulheres são as martas. As martas são mulheres também inférteis, mas que não conseguem o privilégio de se tornar esposa de algum comandante. Essas mulheres, as que se tornam martas, elas recebem o seguinte papel: elas se tornam empregadas das casas dos comandantes, num regime praticamente semi-escravo. Em outras palavras, está ali um quadro de patriarcado muito bem elaborado. A desobediência das mulheres, aias ou martas, pode resultar em surras, pode resultar em agressões, pode resultar em ser enviada para a polícia, no caso de Gileade, para serem torturadas e até serem mortas, às vezes da maneira mais cruel possível. O último grupo, a última casta de mulheres são as tias. As tias são mulheres que andam sempre de marrom, elas são as mulheres responsáveis pelo treinamento, que na verdade não é um treinamento, é uma lavagem cerebral das aias no chamado Centro Vermelho, onde elas são treinadas para se tornarem as servas daqueles comandantes. As tias são profundamente devotas, o que quer que isso signifique no universo de Margaret Atwood, a criadora do livro. A devoção delas não é a um deus, a uma divindade. A divindade delas é a própria República de Gileade e os homens que comandam este país. A segunda coisa que é importante destacar sobre as tias é que elas, na sua ânsia de treinarem essas mulheres, de dobrarem essas mulheres, elas agem de uma forma misógina. Elas são capazes de torturar outras mulheres. É bem interessante isso. Por isso, inclusive, a personificação delas é muito masculinizada dentro do perfil, da roupa, de como elas se comportam. Eu passei para você como que é estratificada em castas essa sociedade de Gileade. Agora eu quero dizer para você como que essa sociedade fundamentalista, como eles tratam mulheres e LGBTs. Só há uma palavra para definir essa forma de tratamento: violência. Seja a violência de não permitir que uma mulher, por exemplo, leia um livro, seja a violência de uma surra, de uma tortura. A primeira delas é a mutilação genital. E essa mutilação, é bom deixar claro, que é contra mulheres. Mulheres que desobedecem. Mulheres que, por exemplo, são flagradas num relacionamento homossexual. A segunda violência, eu já citei aqui anteriormente, quando falei da Aia, é a cultura do estupro. A cerimônia de fecundidade, de fertilização, é um estupro ritualizado. Não existe outra palavra para explicar essa situação. Mais dois pontos interessantes de violência é o casamento infantil, que é uma coisa brutal. A outra violência é a proibição de educação. Não podem se educar, não podem ler, não podem estudar, tem que abrir mão de tudo isso. Por último, eu deixei a forma como são tratados os membros da comunidade LGBT, que são chamados no livro e na série de traidores de gênero. Eles são considerados traidores. E o que acontece é o seguinte: os homossexuais em Gileade são tratados da seguinte maneira: os homens, se descobertos como homossexuais, são enforcados, são mortos. E as mulheres restam duas possibilidades: uma, ser executada também, ou
ser enviada para as colônias de lixo radioativo, onde elas irão morrer. É uma forma de execução também. Porém, há uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é se essa mulher gay for fértil, for capaz de gerar filho. Aí ela é transformada numa aia e passa a ser também violada pelo menos uma vez por mês através do estupro ritualizado. Então, você vê que, nesse caso, em O Conto da Aia, tanto as mulheres como a comunidade LGBT estão debaixo de constante violência. Qual é o paralelo com o mundo atual? No mundo atual, o que nós vemos é o seguinte. Sobre este assunto, vamos falar do nosso país. Eu vou apresentar para vocês dados de 2019 da violência doméstica e sexual. Uma agressão física a cada 2 minutos. Nós tivemos em 2019 267 mil registros de lesão corporal dolosa em relação à violência doméstica. Em relação ao feminicídio, 1.326 vítimas de feminicídio em 2019. Em relação a 2018, um crescimento de 7%. Dentro do perfil das mulheres que sofreram feminicídio, 66% negras, 56% tinham entre 20 e 30 anos e 89,9% foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro. Agora, ali em cima, o dado mais alarmante para mim. Em 2019, um estupro a cada 8 minutos. 66 mil vítimas de estupro e estupro de vulnerável. E aí, olha que coisa absurda. 58,8% das vítimas tinham no máximo 13 anos. Um outro dado importante é a violência contra a comunidade LGBTQI+. Aumento de 6% dos registros de agressão em relação a 2018. Porém, apenas 12 unidades da Federação Brasileira contabilizaram os casos de agressão contra a comunidade LGBT. E uma coisa alarmante, o primeiro semestre de 2020 apresentou, em relação a 2019, um crescimento de 2% em relação ao número de vítimas do feminicídio. O que eu quero chegar com isso tudo, com esses dados e com esse paralelo com o Conto de Aia? O Brasil já é um país extremamente violento contra a mulher. Se nós, sociedade civil e democrática, não pararmos o avanço do fundamentalismo religioso, que tenta se infiltrar em todas as camadas da sociedade, nós corremos o risco de ver esses números que eu apresentei aí crescerem muito mais. Por quê? Porque o fundamentalismo religioso associado à política, ele traz essa visão patriarcal, essa visão de que a mulher deve se submeter e que a mulher deve ficar numa posição inferior ao homem. Alguns vão dizer assim, você está exagerando, o cristianismo prega a igualdade entre as mulheres. Basta você fazer uma pesquisa na internet e você vai achar, ainda hoje, pastores fundamentalistas pregando a submissão da mulher. E o meu alerta nessa hora, então, é o seguinte: se apenas no contexto religioso da igreja um líder é capaz de falar isso, imagina se esse líder chegar ao poder político, conseguir implantar uma forma de governo e de lei baseada exclusivamente na leitura fundamentalista do Antigo Testamento. O que você acha que pode acontecer? Esse é o meu alerta. Essa é a comparação que eu queria fazer com você. Nós já vivemos num país que maltrata mulheres e comunidade LGBT. Isso sem esse país ser taxado como um país terrivelmente evangélico. Ainda é um Estado laico aqui, o Brasil. Precisa permanecer. Fica aí a reflexão.
que você pense sobre isso. Gostaria que você deixasse a sua opinião aí nos comentários, o que você pensa sobre isso. Deixa aí nos comentários, vai ser muito bom dialogar com você. Muito obrigado, essa série aí foi um prazer fazer essa série. Eu adoro o Conto de Aia, é muito bom, mas é também assustador. Se você precisar sair, lembre-se, use sua máscara porque a pandemia não acabou, existem variantes por aí do vírus. Então use sua máscara, álcool em gel na mão, se cuida. Nós nos encontramos no próximo vídeo.